E aí, pessoal, vou fazer agora a análise dos trabalhos que me mandaram lá no grupo do Telegram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você entrar lá. Vamos lá, pessoal. Seguinte, primeiro trabalho aqui, a foto ela está um pouco, a luminosidade não está ajudando no trabalho, a luminosidade não está contribuindo para a foto, embora seja uma luz natural, não está legal. Então eu peguei, clareei um pouquinho aqui para a gente começar na análise. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o que eu percebo aqui é que por mais que a tatuagem seja relativamente grande, está pegando uma grande parte do antebraço, ela parece que está espremida no braço. Então, eu acho que poderia ser maior, poderia ter uma continuidade aqui embaixo, não cortar aqui e nem cortar em cima. Da parte da produção do desenho, eu acho que ela está muito plana. Ela está muito plana. Não, as sombras dela não estão produzindo uma ideia de profundidade. Eu vou colocar aqui um pouco de sombra para exemplificar o que eu estou falando. Eu colocaria mais... Deixa eu ver aqui... Estava com a ferramenta errada. Show de bola aqui. Deixa eu mudar aqui o pincel. Aí. Eu colocaria uma sombra mais intensa. Claro que depende muito da referência. Então é a referência que manda no trabalho. Ó, quando a gente escurece um pouquinho, eu colocaria aqui um pouco mais de sombra. Né? Não quebraria tanto essa parte de baixo, nem essa parte de cima. Eu também não colocaria todos esses meios tons, eu trabalharia mais tons claros para valorizar um pouco mais essa referência, para deixá-la um pouco mais, um volume maior. Ó, se a gente vê de longe, já muda. Opa, passei do ponto aqui. Deixa eu dar uma suavizada aqui. Tá? Aqui o desenho do nariz a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Deixa eu mudar aqui a ferramenta. Ó, um desenho do nariz, por mais que ele esteja de lado, aqui está um pouquinho disforme. A gente tem um nariz mais... o buraquinho do nariz está um pouquinho para frente, então quando a gente pega e redimensiona isso, já dá uma melhorada. Aqui tem que deixar mais evidente essa parte. E aqui a gente já teria um resultado um pouquinho melhor. Ó, cuida para colocar os tons certos, porque aqui está aparecendo que marcou um pouquinho aqui no bigode. Então, aqui esse traço também a gente pode tentar deixar ele com um pouco mais de volume para parecer um ponto, né? Para parecer que a linha não seja um traço de desenho. Né? Trabalhando isso num trabalho assim, eu acho que já vai dar. Aqui o olho também pode deixar... Opa, pode colocar um highlight melhor aqui e já vai... O trabalho já vai melhorar bastante. Vamos aqui para este retrato. Ó,
Eu sei que uma das coisas que acontece muito é a gente receber retratos que não tem a informação necessária na foto para a gente fazer o trabalho. Ó, esse cabelo aqui, ó, tem muito pouca informação para a gente construir o cabelo, né? Então, a gente vai ter que pedir para o cliente outras fotos para a gente saber como é que é o movimento do cabelo, como é que é o formato do fio, e a gente vai ter que, de repente, trabalhar aqui para ver se a gente consegue ter alguma referência na foto, o que está mais escuro, o que está mais claro, as manchas, para a gente conseguir trabalhar em cima das manchas do cabelo, a profundidade e o volume do cabelo. Quando a gente não tem isso, é mais difícil de fazer, porque como a gente não está vendo aqui, ó, o volume do cabelo, a gente vai ter que inventar não, mas a gente vai ter que pegar uma outra referência, de repente procurar um cabelo similar, porque aqui esse cabelo parece que está muito penteadinho, parece que ele está muito uma forma que não é natural. Aqui o cabelo é mais desorganizado, quando o cabelo é crespo, os fios são mais aleatórios e aqui parece que está tudo mais organizadinho. Então eu colocaria uma construção de fios diferente, tipo assim, só que isso a gente só consegue no desenho, pegando referências, e daí a gente vai ter que pegar aqui, ó, digamos, a gente vai ter que fazer uma área mais escura aqui, uma área mais escura aqui, então, vamos lá. A gente não pode fazer sempre o mesmo movimento, porque senão o desenho vai parecer não vai ficar natural, não vai ficar tão realista. Então, vamos lá, testa o cabelo, tem fios mais ondulados e show. Resolvendo o cabelo, a gente passa a trabalhar com as sombras. Aqui, ó, nessa foto a gente tem uma luminosidade bem alta nessa parte da direita e aqui tá todo mais plano. Então, o que que faz com que aqui parece que tá mais planificado, então não dá essa ideia de volume. Ó, aqui tem uma sombra bem escura, então a gente pode escurecer um pouquinho mais essa sombra aqui. Ó. Ó, vocês percebem que aqui, ó, tem todo um plano de sombra e aqui não tem esse plano de sombra. Então vamos escurecer essa parte aqui. Ó, aqui no nariz também tem uma sombra mais escura. É que aqui a imagem está toda mais clara. Aqui, em função do tom de pele, está um pouco mais escuro, por isso que a gente não consegue, por isso que eu tô fazendo, se vocês não perceberam, eu estou pegando a cor que está aqui e estou colocando aqui. Mas a gente precisa fazer uma adaptação. Ó. Então, não tenham medo de usar o pigmento escuro, o pigmento claro. Ó. Então, ó, essa parte aqui está bem claro e aqui está bem escuro. Então, vamos lá. Vamos escurecer mais. Vou pegar um pretinho aqui. Ó, vamos escurecer mais, trabalhando essas áreas, trabalhando os fios de cabelo. E essa parte aqui está toda clara. Eu vou traçar, eu vou pegar aqui e vou marcar mais ou menos aqui o volume da luz. Né? Aqui tem essa a gente está fazendo aqui um mapeamento da luz. Então, a gente tem que fazer esse mesmo mapeamento na tatuagem. Então, trabalhando dessa forma, a gente vai conseguir ter um resultado de profundidade melhor.
Claro, aqui eu estou fazendo tudo bem a grosso modo, mas na tatuagem a gente trabalha bem devagarinho. Ó, essa linha aqui está mais reta, aqui ela ficou mais redondinha. Então, vamos trabalhar bem isso, estudar bem a referência. Uma suavizada aqui. Opa! Trabalhei na mesma camada, então não vou conseguir suavizar. Mas trabalhando essas formas, trabalhando desse jeito, a gente vai conseguir um resultado no retrato bem melhor. Esse outro trabalho aqui, vou pegar ele mais de pertinho para falar para vocês. Esse cabelo ele tem uma estrutura mais gráfica, uma estrutura mais de desenho. Diferente do resto do rosto, que promove a ideia de mais realista, né? Só que quando a gente passa aqui mais para baixo, a gente tem essa linha, que então remete mais a um desenho mais gráfico. E o que então a gente tem que fazer, se a gente for optar por fazer um desenho gráfico, então a gente faz todo ele mais gráfico. Se a gente for pensar em fazer um desenho mais realista, a gente tem que pensar o cabelo de forma mais realista, evitar de deixar o traço assim evidente, né? Então o traço vai se dar pela união do plano com a Deixa eu trabalhar em outra camada que daí eu consigo suavizar. O traço se dá com a união do plano claro com o plano escuro. Ó, outra coisa que me incomoda bastante é esse fundo pequeno, tipo essa sombra de fundo, porque essa sombra de fundo aqui, ela tá de longe, ela parece mais um traço. Se você for colocar um traço, coloca um traço, não coloca a sombra, porque vai parecer que é um traço que está falhado, mas se você for optar pela sombra, suaviza mais, coloca uma sombra maior e trabalha ela para ela ficar mais suave. Deixa eu pegar aqui outra. Aumenta um pouquinho mais, dilui mais essa sombra para ela realmente parecer uma sombra, para ela parecer um plano de fundo, porque quando a gente coloca só um pouquinho, ele não vai parecer um plano de fundo. Quando a gente aumenta, a gente melhora. Eu não sei, uma das coisas que é importante de analisar é os olhos. Ó, esse olho aqui tá perfeitinho, tá bonitinho, e esse aqui tá um pouco caído. Eu não sei se é por conta do desenho do braço, pode ser, porque tá mais pro lado, então pode ser que esse olho esteja mais caído por conta da fotografia. Mas é importante prestar atenção quando você vai fazer a fotografia, porque uma das primeiras coisas que é visível assim é o olho. O olho ou ganha um trabalho ou ele estraga um trabalho. Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu consertar esse olho para vocês verem como é que fica. Opa, trabalhei na camada errada. Ó, quando a gente pega e levanta o olho, já dá uma mudada no trabalho. Ó, ele já fica bem mais simétrico, então o rosto já vai ficar mais bonito. Aqui, esse tipo de trabalho mais chicano, a sombra é mais suave, mas aqui eu vejo uma marcação forte. Eu vejo essa marcação forte e pelo que a sombra do trabalho me diz, parece que a luz está vindo daqui. Né? Então, se a luz está vindo daqui, essas sombras aqui ficaram um pouquinho fortes e essa daqui aqui tá tudo ok, né? Porque, enfim, se a luz vem de cá, a sombra fica aqui. O traço aqui está um pouquinho evidente, aqui aconteceu, aqui está aparecendo o traço, provavelmente foi uma marcação que na hora de fazer, uma marcação clara, que na hora de tatuar,
aconteceu de ficar mais marcada. Como a luz está vindo daqui, a gente não pode pegar e usar um traço branco. Eu não sei se é branco aqui, não dá bem para ver com a fotografia. A fotografia não permite eu ver se isso aqui é um traço branco. Mas, mas o contraluz, quando a luz bate aqui e ela reflete, ela nunca vai isso nunca vai gerar um traço branco tão branco quanto quanto a luz que está aqui. Então, vamos evitar usar o branco nas partes escuras. Aqui tem outra questão, que essa folhinha aqui ela está mais gráfica, diferente da rosa que está mais realista. Aqui está uma cor diluída. Eu evito também o uso de cor diluída, porque depois de cicatrizado, que o preto vai ficar com uma intensidade boa, vai ficar com uma intensidade de cinza legal, a sombra vai ficar legal, vai ficar tudo jóia, e a cor da rosa vai parecer que ela está desbotada. Então, se você for optar por fazer um tom mais suave, eu indico sempre o uso de cinza misturado na cor para chegar num tom mais pastel, porque daí a gente vai ficar com um tom sólido e pastel, né? Então, dessa tatuagem é isso aqui. Esse trabalho aqui está um trabalho bem interessante, está um trabalho bem legal, mas tem aqui o trabalho está bem suave. Aqui parece que falta esse pedacinho. Opa, deixa eu trabalhar aqui nessa camada. Parece que falta aqui a pontinha da pena, né? Não sei, isso pode ser do desenho, isso não tem como eu saber. Mas aqui, nessas penas, quando cicatrizar, como não tem traço e o desenho todo foi feito e foi marcado o traço, eu acho que esse elemento gráfico da pena vai ficar um pouco destoante depois do trabalho. A mesma coisa, olho é uma das coisas que mais chama atenção no trabalho. Você pode perceber que aqui ele não encosta na parte de baixo e aqui ele está encostando na parte de baixo. Então isso vai fazer com que a gente perceba que o olho está um pouco torto. Deixa eu dar uma subidinha aqui no olho no filtro. Ó, levantando aqui um pouquinho o olho, a gente já consegue essa simetria do rosto, e quando a gente tem um rosto mais simétrico, ele parece ser mais bonito, mas está um trabalho muito bacana. Uma das coisas que talvez você tenha que pensar é que a linha está mais evidente nas flores. Ó, aqui tem uma linha mais suave, que está legal, porém nas flores, em alguns momentos, a linha ela está mais, não é grossa a expressão, mas a linha está mais evidente nas flores. Então é legal trabalhar uma dinâmica de linhas quando a gente está trabalhando em um trabalho mais gráfico. A boca está linda demais, parece que tem um gloss, o nariz está legal, as sombras estão muito boas. Esse branco aqui tem que tomar cuidado, porque quando não tem a necessidade, não precisa colocar, porque senão vai ficar... Isso chama muito a minha atenção, né? No resto está tudo ok, mas esse branquinho aqui está me chamando bastante atenção. Aqui, nessa parte, ela não está bem clara se isso é um grafismo ou se isso é uma estrutura geométrica, porque tem em alguns momentos aqui a linhazinha não está completamente reta, e isso dentro do grafismo é ok. Minha sugestão é que se você for desenhar uma coisa que é para parecer gráfica, deixa bem evidente que isso é uma estrutura gráfica. Normalmente no desenho indígena,
como é feito à mão, então esse estilo de traço cabe um traço bem mais tortinho, digamos assim, e isso vai ficar bem condizente com o trabalho. E isso aí, o trabalho está muito bonito. Aqui, chegamos nessa caveira. A caveira também está muito legal, sombras bem boas. O que me incomoda aqui, esse aqui era um vídeo, é o acabamento. O acabamento em cima, porque ela parece que está cortada, parece que falta aqui. Possivelmente, pode ser que tenha continuidade, mas nessa foto, da maneira como me colocaram aqui, eu acho que isso aqui é o que peca. Peca no trabalho, um trabalho que está muito bom, então a gente tem que, enfim, eu vou dar as minhas sugestões. Cuidar com o uso do branco. O uso do branco, em alguns lugares pontuais, assim, fazem a caveira perder um pouco de realismo. Ó, aqui é uma área mais clara e não tem branco. Aqui, que é uma área que não está tanto em evidência, porque a parte da lateral do crânio tem branco. Como essa tatuagem já tem um nível técnico bem grande, eu acho que dá para usar um pouco mais de textura, usar agulha de RL, como tem aqui uns detalhes, ó, cuidar como essa parte aqui é sombra, cuidar com o uso do branco nas partes de sombra. Lembrando lá, se a luz está vindo daqui, o reflexo dela nunca vai ter a mesma intensidade do branco que aqui do que aqui. Então aqui está no meio aqui tá na parte da sombra. Então provavelmente dentro da referência isso aqui não vai acontecer, não vai aparecer um branco tão evidente aqui. Ó, aqui tá show de bola, colocou o branco. Mas eu trabalharia mais textura, já que o trabalho está bom, a gente sempre pode melhorar. Trabalhar mais textura, porque a caveira tem texturas, então a gente pode trabalhar isso nessa tatuagem, mas é uma tatuagem que também está ótima. Cuidado com os tons, eu não sei se isso aqui é uma cobertura, mas os dentes aqui me parecem que estão um pouco mais escuros, então depois de cicatrizado, isso aqui pode dar uma mesclada e talvez não fique tão legal depois de cicatrizado, mas um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bom. Depois de cicatrizado, esse trabalho vai ficar bem joia. É isso, pessoal. Esses foram os primeiros trabalhos que eu analisei. Se você quiser ter um trabalho analisado, entra lá no grupo do Telegram e manda lá o seu trabalho. Valeu, pessoal!